E hoje nós vamos falar sobre o que dirige a sua vida. Se Deus me criou, se eu não sou um acidente, o que está dirigindo a minha vida? Eu quero orar com você. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, verso de número 4, para nós lermos e orarmos. Você pode se colocar de pé mais uma vez, com muito carinho te peço, muita gentileza. Se coloque de pé para que você possa orar comigo. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Amém? O que diz o sábio? Vamos ler junto? Aqui no 3, 1, 2, 3. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ore por mim, por favor, Pai, no nome de Jesus. Nós viemos nessa noite te adorar, viemos te louvar, viemos te bendizer e, ó Deus, aprender a tua palavra. Que a tua palavra encontre, ó Deus, prioridade. Encontre, ó Deus, corações puros, corações como boa terra, preparados para receber a semente da tua palavra e que ela possa germinar, que ela possa dar frutos, frutos que glorifiquem o teu nome. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor, a transmitir as verdades eternas. Nos dê a palavra da sabedoria, a revelação, ó Pai, e que toda mente, todo pensamento esteja cativo a obedecer a tua palavra, não somente aqui no templo, mas também aqueles teus filhos que estão em casa, que todos possam ser alcançados por essa palavra poderosa no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Que Deus abençoe e pode se assentar. Então quer dizer que o sucesso, o que nos move para o sucesso, segundo a palavra de Deus, é a inveja. Os homens buscam sucesso, segundo a Bíblia, por causa da inveja. As pessoas olham uma para as outras e falam: nossa, fulano trocou de carro. Aí ele, preciso também trocar de carro. Fulano se formou. Tu viu, fulano, a filha de Bertana? Nossa, a filha de Bertana já terminou a faculdade. Ah, meu filho tem. Eu botei na escola, eu pago R$1.000 por mês só de escola para o meu filho. Ele vai ser advogado, ele vai ser delegado, ele vai ser. Meu filho não vai ser qualquer um. Meu filho não vai ser igual o filho da Bertana, vai ser igual o filho da fulana. A inveja tem sido combustível para o sucesso de muitas pessoas. Algumas pessoas têm sido dirigidas pela inveja. O sábio disse que ele viu que todo trabalho, toda destreza, todo esforço que as pessoas fazem para ter sucesso provém da inveja da vida do outro. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho inveja de ninguém. Eu acredito que você pensa assim. Mas lá no fundo do nosso coração, quando a gente não entende os propósitos de Deus, a gente pode estar caindo nessa cilada. Com essas coisas que a gente faz no dia a dia. O que nos move, o que nos faz acordar cedo, o que nos faz lutar de sol a sol, né? De dia, de noite, é para ter alguma coisa, para conquistar alguma coisa. Mas será que se todo mundo ao nosso redor, tu lembra como o mundo antigo era mais simples? As pessoas, ninguém tinha smartphone. Então ninguém tinha aquela necessidade, tem que comprar um smartphone também. Ninguém tinha chuveiro elétrico, ninguém tinha ar-condicionado. As pessoas viviam de forma simples.
a vida era muito mais simples, as pessoas eram muito mais família, as pessoas eram muito mais amigas, as pessoas eram muito mais verdadeiras. Porque lá na casa do seu Zé tinha tudo que tinha na minha casa. Ele tinha uma galinha, um porco, um alface plantado. Você percebe que as coisas eram mais simples, todo mundo era assim. Ah, pastor, mas a gente precisa melhorar. Amém, glória a Deus por isso. Trabalhe, lute, mas cuidado com a inveja. Cuidado para você não cair na cilada de querer ter o que os outros têm. É interessante. O que dirige a sua vida? O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. Interessante. Forte, pastor. É forte, né? Uma palavra forte. Um homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata. Aquele cachorro que você vê na rua, para lá e para cá, não tem o que fazer. Fica de porta em porta, ninguém dá nada por ele, ninguém, né? Cachorro, você vê um monte por aí. Um homem que não tem propósito é como um vira-lata, é um barco sem leme, é um nada, um ninguém. O que dirige a tua vida? Toda e qualquer pessoa, qualquer indivíduo, né, tem a sua vida dirigida por alguma coisa. Não se engane, você está sendo conduzido por alguma coisa. A maioria dos dicionários diz que dirigir, né, é guiar, controlar, direcionar. A nossa vida está sendo guiada, está sendo controlada, está sendo direcionada por alguma coisa. É como quem dirige um carro. Você está lá no controle, né? É você que está dirigindo. Você determina a velocidade, você determina a direção. Você é o guia, você é o condutor. Não importa se o carro é de luxo, se o carro é simples. Não importa se a nossa vida é uma vida luxuosa, uma vida, sabe, extravagante, ou se é uma vida pacata, uma vida simples. Possivelmente nós estamos sendo conduzidos, controlados, direcionados por algo, por alguém. É disso que a gente está falando. O que dirige a sua vida? O que está direcionando? Sabe, hoje você fez uma série de coisas. Movido por quê? Direcionado por quê? O que dirige a sua vida? Neste exato momento você pode estar sendo dirigido por um problema. Você pode estar sendo dirigido por uma pressão ou por um prazo limitado. Fulano, você tem que fazer isso hoje. Olha, fulano, hoje você tem que ir para o hospital. Hoje você tem que fazer isso. Olha, você não... As pessoas são funcionários, são empregados, né? Trabalham, têm compromisso. A vida dela é dirigida em função do seu trabalho, naquele dia, naquela hora. Olha, você tem que chegar tal hora, você tem que sair tal hora você vai comer, que é a sua hora do almoço, tal hora você tem que parar para descansar. Você percebe que nós muitas vezes não somos livres, porque nós estamos sendo controlados, direcionados por algo, por alguém. Pastor, isso é errado? Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Estou dizendo que a nossa vida é controlada, é dirigida por alguma coisa, por algo. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir a nossa vida. Existem coisas boas e coisas ruins. É aqui que a gente precisa pensar sobre nós. O que dirige a minha vida? É bom ou é ruim? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vamos ver hoje aqui 5 circunstâncias mais comuns do dia a dia, né, que podem estar dirigindo na nossa vida. Então, todos nós estamos sendo guiados, conduzidos, controlados, direcionados. Deixa ninguém dormir não, hein? 5 circunstâncias pelo menos. 5 circunstâncias que podem estar dirigindo a sua vida. Primeiro, o que dirige a sua vida, muitos são dirigidos pela culpa.
Vamos falar um pouco sobre culpa. Muitos são dirigidos pela culpa. As pessoas, passam a vida inteira fugindo de remorso, ocultando os seus erros, as suas vergonhas, porque fizeram coisas erradas no passado. Pessoas dirigidas por culpas, elas são manipuladas, sabe, pelas suas lembranças. Quem é que nunca fez nada de errado? Levante a mão, né? É como Jesus perguntou: quem não tem pecado, atira a pedra. Ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo já fez alguma coisinha errada. Tem lá os seus graus, né? Daí que eu ter cometido um erro, eu não posso ser refém da culpa. Se você dirige a sua vida pela culpa, você permite que o seu passado te controle. Ele controla as suas decisões, o seu futuro. Porque você vai estar sempre olhando para trás e falando: poxa, eu não sou digno de fazer isso porque eu fiz aquilo. Se a sua vida é controlada pela culpa, você vai ter muitos problemas para crescer. Porque vai sabotar. A culpa te sabota. Fulano, vamos lá. Não, não posso. Eu fiz um negócio aí que eu não posso fazer isso. Você vai estar sempre se sabotando. Por causa dos seus erros. Por causa dos nossos erros. Uma pessoa que dirige a sua vida pela culpa. Lembra de Caim? Caim, quando pecou, a sua culpa o fez sair da presença de Deus. Afinal de contas, ele tinha feito uma coisa horrível, né? Qual foi o pecado de Caim? Matar o seu irmão Abel, por inveja, por ciúme, por ter percebido que o seu irmão encontrou o favor do Senhor. Eu imagino que aquilo ali foi o gatilho. Mas ele já devia olhar Abel em outro tempo, em outros momentos, vendo Abel lá fazendo o seu trabalho com muita alegria, com muita devoção, e oferecendo ao Senhor, e Deus se agradando. Devia ser um bom filho. E Caim já devia trazer algum sentimento de ciúme. Lembra lá? O que move a nossa vida pode ser o ciúme. O ciúme de ver a alegria do outro, o sucesso do outro, e você começar a viver em função do ciúme pelos outros. Isso descreve, querido, a maioria das pessoas hoje em dia. Olha o que Deus falou com Caim, Gênesis 1:12. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Quantas pessoas estão vivendo no mundo porque não conseguem se perdoar? Vive errado a vida toda. Vive fugindo dos seus erros a vida toda, ao invés de enfrentá-los e se consertar e mudar de vida. Elas vivem fugindo dos seus erros porque se sentem culpadas. Elas não encaram a realidade de terem cometido um erro. Deus chama Caim e fala com Caim: Caim, você está com um problema aí no seu coração. Olha, o teu desejo está diante de você, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus tinha botado para Caim a solução do problema. Sabe, querido, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando você vive em função da sua culpa, quando a sua vida é dirigida pela culpa, e você não busca acertar, e você não busca mudar ou se controlar, tomar as rédeas da sua vida e mudar a direção, você vai viver preso, fugindo. Tem pessoas que não param em lugar nenhum, querido, porque elas não querem resolver os seus problemas. Chegam na igreja, muitas das vezes, porque a gente está trazendo isso para a nossa vida espiritual. E aí, quando o problema se apresenta diante dela, ao invés dela resolver o seu problema, confessar as suas culpas, acertar a sua vida, elas fogem. Porque elas têm vergonha do que elas fizeram de errado. Elas não têm coragem de confessar, assumir a culpa e deixar aquela culpa e mudar de vida. Quando o pastor começa a tocar no problema dela, ela fala: esse pastor está jogando piadinha para mim, vou embora.
Não, não é o pastor, é a palavra. Deus não jogou piadinha para Caim. Deus falou: Caim, o seu problema está diante de você. Resolva isso. Quantas vezes o pastor, o seu líder, o seu discipulador te chama: meu irmão, minha irmã, olha, isso que você está fazendo não é correto. Ele não está te culpando, ele está te mostrando que você tem que largar aquilo, se corrigir. Porque se você viver fugindo, você vai ser como esse cão, como esse vira-lata, como esse homem sem propósito, como essa mulher que não tem propósito. Quando você é confrontado, você sente vergonha e foge, porque você se sente culpado e não tem coragem de admitir a sua culpa e resolver a sua vida, consertar, para que você não viva dirigido pela culpa. Você precisa se livrar disso. O sentimento de culpa se apoderou de Caim. Veja o que Caim falou em Gênesis capítulo 4, verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. A pessoa vitimista, ela acha que o mundo está contra ela. Ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me compreende. Eu estou errado, sou sempre errado. Muda de vida. Assuma os seus erros. Assuma a sua culpa. Mas não fica preso nela. Caim, ao invés dele acertar, o que ele falou? Tá bom, eu vou fugir, vou viver fugindo, vou viver errando. Tem gente, querido, que prefere ser dirigido pela culpa, prefere viver errando, prefere viver fugindo, do que voltar e se arrumar e se consertar. O que dirige a sua vida? Tem pessoas que são dirigidas pela culpa. Não permita, querido. Somos produto do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. Nós não temos como nos livrar do nosso passado. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Sabe? Passou. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: o que passou, passou. Entendeu isso? O que passou, passou. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Você veio para o reino de Deus não é para viver do passado. Deus quer mudar a sua história de agora em diante. 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo... Ei, você errou, ficou no passado. Os seus pecados foram perdoados. Não me lembrarei. Olha, se Deus disse que Ele não quer se lembrar, por que você vai viver se culpando? Por que você vai viver o tempo todo se condenando, se você já confessou, se você arrependeu, se você já deixou? Deixa a culpa. Não, olha, Ele rasgou a cédula da nossa dívida. Sabe, quando você vem para o reino de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Salmista. Davi tinha cometido um erro terrível. Acho que ninguém aqui cometeu o erro de Davi. De adulterar e ainda mandar matar o marido da outra. Acho que ninguém aqui cometeu o erro de Davi. Talvez Davi poderia passar o resto da sua vida: eu sou um homicida, eu sou um adúltero, eu não posso ser mais rei, eu não posso fazer mais isso, meu Deus do céu, Deus não vai me perdoar. Não, ele orou, ele se arrependeu, ele mudou de vida, ele falou: olha, Deus cancelou os meus pecados, perdoados, foram cobertos os meus pecados. Se você está em Cristo, você precisa acreditar que os seus pecados foram perdoados. O diabo não pode pegar mais os seus erros e ficar te culpando. Você tem que dirigir a sua vida não mais pelos seus erros, pelas suas culpas. Mudou. Passou, querido. O que dirige a sua vida? Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Segundo,
rancor e raiva. Como é difícil, querido, seguir em frente quando você não se livra desse sentimento. Tem pessoas que perdem muito na vida porque não conseguem perdoar, porque ficam o tempo todo rancorosos, sabe? Não perdoam. Eles se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem de contínuo, sabe? Assim, está sempre ali falando sobre aquilo. A pessoa se divorciou, mas não esquece o ex, né? É o tempo todo falando do ex-marido, mas se divorciou, mas não consegue. Ah, porque aquele lá, porque aquela lá. Meu irmão, ei, tem problema aí, tem alguma coisa aí no teu coração, tu não está livre, está cheio de raiva, está cheio de rancor. Aquela mulher, aquele vizinho chato, ai, não sei o que vou fazer da minha vida porque é daquela mulher que vem morar do meu lado agora. Uma perturbação. Ei, para com essa ira, com essa raiva, com esse rancor sobre as pessoas. Viva a sua vida, não dirija a sua vida. Ah, eu não vou passar naquela rua por causa daquele traste. A sua vida está sendo dirigida por raiva, por ira, por rancor. Fica se apegando àquele cara que me fez aquilo. Eu não consigo mais, sabe, nem fazer mais o meu trabalho de casa, porque eu fico o tempo todo pensando naquele negócio que aquele cara me falou, que aquela mulher me falou, que meu patrão me fez. Que isso, gente? Ei, a sua vida tem que seguir em frente. Você tem que se livrar desse negócio. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham, interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem. Aí o filho não tem nada a ver. Vai estar com a raiva do marido. Pobre coitado do filho que sofre. Ele está com raiva do vizinho. Aí o marido chega do trabalho cansado. Ah, você tem que resolver isso para mim que você vai ver que é. Ei, você está com raiva do vizinho, o seu marido é que ouve pra caramba quando você chega em casa. Você está com problema no trabalho, traz o problema para casa. Você se explode. Enquanto uns se fecham, né? Se vitimizam. Entra para dentro do quarto. Estou com raiva de fulano, não fala com ninguém, não fala com o Bertano. Aí não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o filho, não fala com o amigo, não vai para a igreja, porque está com raiva. Porque está com rancor, num problema que está lá com outra pessoa. Meu Deus do céu. Você precisa se livrar disso. Porque as duas pessoas sofrem muito. Perdem amigos, perdem trabalho, perdem família, vivem um relacionamento mal com todo mundo, porque é uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de raiva no coração. Então você fala com ela, ela te dá fora. Ela não sabe falar, porque, sabe, eu falo, meu Deus, que eu fico essa menina, que eu fico esse nome. Fui perguntar um negócio e vi com 10 pedras na mão. É porque o coração dela está cheio de raiva, cheio de ira. E aí a vida dela, ela é dirigida por esse sentimento. Os que o magoaram no passado não podem continuar magoando. Sabe? Te fez mal. Aquilo que aquele homem te fez, aquilo que aquela mulher te fez, aquilo que aquela pessoa te fez, foi ruim. Amém. Não se apegue a isso. Você só vai continuar sofrendo se você ficar se agarrando a isso. Você tem que largar isso para lá. Você não vai poder, não vai impedir, não vai ter como desfazer o que ele fez, o que ela fez. Mas você pode largar isso. Você precisa orar por isso. Nada pode mudar o passado. Aconteceu, né? Uma história para simbolizar, para a gente pensar rapidamente. O camarada, né, fala sobre a fofoca, né? É como um saco de pena que você vai lá no alto da montanha e pega aquele travesseiro de pena e sacode. O vento vem,
espalha aquilo tudo. E aí, você fez isso, fizeram isso com você, né? Ou você fez isso com alguém. É como uma fofoca, como um mal que alguém faz. E aí alguém vai falar assim: olha, você precisa me perdoar. Amém. Aí fala assim: eu te perdoo. Mas você vai lá e recolhe todas as penas para mim que eu vou te perdoar. Você está entendendo, querido? Você está pedindo uma coisa impossível. Você não pode tratar o perdão dessa maneira. Vai ter coisas que fizeram com gente, que fizeram com você, que é como um travesseiro de pena. Espalhou. Não tem como recolher mais. Não tem como. Você simplesmente tem que perdoar. Ou você perdoa e vive livre, se libertando da ira, da mágoa, do rancor, porque recolher o que fizeram com você lá no passado, apagar, passar uma borracha e apagar, não vai acontecer. Tem feridas que, se você olhar no seu corpo, eu tenho aqui uma cicatriz aqui, eu devia ter uns 3 ou 4 anos, eu caí, bati o queixo no chão, está aqui. Vai estar aqui o resto da vida. Sabe, tem coisas que na sua vida que te feriram, te machucaram. Sarou, você passa a mão, mas a cicatriz está livre. Você vai lembrar, você vai olhar, você vai: aconteceu isso, mas eu não posso sentir dor. Eu aperto aqui, eu não sinto nada, mas os pontos estão aqui. A lembrança está aqui. Você pode estar, foi ferido, mas se curou, não pode doer mais. Não pode te dar mais raiva, não pode te dar mais dor, tristeza, porque quando você lembra daquela pessoa, quando você lembra do que ele te fez, do que ela te fez, se está doendo, se está dando ira, se está dando raiva, você não está curado. Você não está sarado. Você precisa se livrar disso. Você precisa se livrar da raiva, da mágoa, do rancor. Isso vai impedir você de ser feliz, de servir ao Senhor com alegria. Deus não quer isso para a sua igreja. Rancor e raiva, Jó 5, verso 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Olha só, que ficar desgostoso, amargurado é loucura. É falta de juízo, vai te levar à morte. Tem pessoas que não vivem, são mortos-vivos. É horrível, você vai conversar com a pessoa, só sabe reclamar dos outros, só sabe reclamar do ex-marido, da ex-mulher, do ex-patrão, do cara lá do serviço, daquela pessoa que: olha, fulano me fez isso, e só reclama. Ei, você está doente. Se a sua vida está sendo guiada, direcionada pelos que as pessoas te fizeram de mal, você ainda está cheio de rancor no coração, cheio de mágoa, você precisa orar para que Deus te cure. Você precisa ser curado. Você não pode ser guiado, dirigido por raiva e por rancor. Porque às vezes você toma atitudes que você não precisava tomar, mas foi por causa daquilo que aconteceu. O que dirige a sua vida? Muitos são dirigidos pelo medo. Muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos pela raiva e pelo rancor, e muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente resultado de alguma coisa que aconteceu no passado. Talvez algum trauma, expectativas que você criou, não se realizou, frustrado. Sabe, talvez a casa, o ambiente familiar, sabe, pessoas que foram criadas com terror. Muitos pais terroristas, faz terror psicológico, né? Foi até abolido, né? Boi, boi, boi da cara preta, né? Pega essa criança que tem medo de careta, as crianças ficavam apavoradas, né? Essas coisas pequenas, mas também aquelas coisas: olha, não faz isso não, porque Deus vai te jantar no leito. E aí você fica sendo criado com medo.
coisas que te apavoram, né? Olha, passa na frente do cemitério, faz sinal da cruz. Se vê a macumba na esquina, dá a volta na outra rua. Pessoas criadas pelo medo. O medo é uma coisa horrível. O medo vai impedir você de viver. Tem medo do novo. Tem pessoas que não vêm para a igreja porque tem medo, sabia? Ele chega na igreja, aí quando Deus começa a desafiá-lo, a confiar nele, ele fica com medo. Diz uma história que um homem desses alpinistas estava subindo uma montanha bem alta de noite. Eles gostam de fazer essas coisas de noite, né? Não sei porquê. O dia todo fazer isso, eles gostam de fazer de noite, em um lugar bem difícil. E lá, nas altas horas da madrugada, ele escorregou e era muito frio. Aquela geada, aquela neve, ele ficou dependurado pela corda. Mas era noite da madrugada, ele não conseguia ver nada, um palmo do nariz, sabe aquela densas trevas? Não tem luz lá nos altos montes, né? E Deus falou com ele: solta a corda. E ele pensou: como assim? Se a corda é a minha segurança. Mas Deus falou: solta a corda. E ele estava sozinho naquela madrugada, frio, e ele, quando amanheceu o dia, ele estava morto, congelado naquela corda a 1 metro do chão. Mas o medo de confiar em Deus, ele não soltou a corda. E ele morreu a 1 metro do chão. Se ele tivesse soltado a corda, ele teria saído andando e se abrigado. Sabe, querido, às vezes a gente não solta a corda. Deus fala com a gente: solta, deixa aí, vive a sua vida, esquece isso. Mas você tem medo do que pode acontecer. Você não sabe. Servir a Deus precisa confiar. Quando Deus manda você fazer, você simplesmente obedece. Mas o medroso não consegue. O medroso, querido, vai viver muitas dificuldades, independentemente do que tenha acontecido ou causado a situação que te gerou esse medo, esse sentimento. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Eu tenho vivido uma experiência tremenda, né? Tenho estudado ali o trade, aquela coisa toda, né? No mercado financeiro. E as pessoas perdem por causa do medo. Sabe tudo, mas na hora de clicar, né? Que é a hora que você vai lá e faz o seu aporte lá nas ações e tal, a pessoa fica com medo de perder. E com medo de perder você não ganha. Pessoas que não vão entrar em algum serviço porque tem medo. Olha, abriu uma oportunidade disso e disso. Eu não. Sei lá, né? Lá nessa cidade, lá naquele lugar. Tem medo. O medo vai te travar. Você vai conhecer uma pessoa nova. Você está querendo casar, né? Aí Deus coloca um abençoado, uma varoa, um varão. Homem de Deus. Tem que ser homem de Deus, tá? Ou mulher de Deus, né? Porque crente não casa com quem não é crente. Por causa do julgo desigual. Obedecer a palavra. Se você estiver se relacionando com alguém que não teme a Deus, você já está errado, né? Só um adendo. Mas aí você tem medo de conhecer, você tem medo do novo. Vai mudar, vai mexer com a sua vida, com a sua estrutura. Sabe, querido, o medo pode te travar, vai te paralisar. Em vez disso, as pessoas se comportam de maneira, sabe, cautelosa, evitando os riscos, tentando manter a situação sob controle. Tem coisa que você não vai controlar. O crente que confia em Deus, ele entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Deus faz. Você anda segundo a palavra, a gente vai estudar isso durante esse período, mas você não pode ter medo. O medo te sabota. O medo o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Imagina que Deus escolhe homens, discípulos lá, e de repente ele percebe que eles estão meio tímidos.
Eles precisam de mudar. Por isso que lá em Atos 1:8 fala, olha, vocês vão receber poder, porque vocês têm que lançar fora esse medo. Mas ele escolhe também pessoas corajosas, como Pedro. Ele escolhe pessoas que, imagina, querido, um crente medroso. Como que você vai falar de Jesus para alguém se você tem medo de abrir a boca? Se você tem medo de abordar uma pessoa, como que você vai olhar para uma pessoa e falar, olha, Deus mandou eu te dizer isso e isso? Ah, não, tem medo, sei lá o que ela vai falar, né? Ah, não, eu tenho medo. Aquele homem com aquela cara de brabo, se eu falar de Deus para ele, pode me pegar aqui. Ousadia. Você tem que agir contra isso, com as armas do amor. A Bíblia diz que o amor faz tudo. Sabe, é paciente, é corajoso, o amor, sabe, é tremendo. Quando você tem fé em Deus e ama o Senhor, você tem que lançar fora o medo. Olha o que a Bíblia diz em João 4,18. 1 João 4,18. Lança fora, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? O amor é Deus. Deus te define como um amor. Se você está em Deus, você não pode ser controlado pelo medo. Tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de assombração. Nem existe, mas tem medo. Ah, eu vi. Ah, pastor, vem orar aqui em casa, que eu estou ouvindo vozes aqui em casa. Está com medo. As vozes do além. Ei, se levanta como uma autoridade de Deus e repreende. Por que você está com medo do diabo? A Bíblia manda resistir. Não, a Bíblia não manda isso, ela manda. A Bíblia manda resistir o diabo ou manda fugir do diabo? Resistir. Ah, mas eu vou chamar aquela irmã para orar, porque, ai meu Deus do céu, eu não vou nem entrar nesse quarto enquanto o pastor não vier aqui ungir o meu quarto. Ué, gente, você não tem Deus? Quem tem o amor, no amor não existe o quê? Você está cheio de Deus, por que você está com medo? Deus se define como o próprio amor. Lança fora o medo antes. O amor lança fora o medo. Olha, o medo produz o quê? Tem gente que é muito perturbada, gente. Tem gente que, meu Deus do céu, tem medo da sombra dele. Tem medo de sonho. Tem medo de tudo. Por vezes eu recebo mensagem, pastor, ora por mim, que eu sonhei com isso, com isso. Ah, pastor, que a irmã fulana falou. E que o irmão, eu vi o vídeo na internet, me mandaram um vídeo, pastor. Ai, meu Deus do céu, eu estou preocupado, estou com medo. Meu irmão, tu está em Cristo. Para com esse tormento. Para com essa coisa. Se encha de Deus. Para de ser medroso. Se você está em Cristo, você é corajoso. A Bíblia diz, olha, os medrosos. O que vai acontecer com ele? Os covardes vão ser lançados fora. Porque os covardes, os medrosos, são pessoas que vivem atormentadas e atormentam os outros também. A vida dirigida pelo medo é horrível, gente. O medo tem um grau que é saudável. Ó, não passa ali não que está tendo tiroteio. Amém. Não tentará sabedoria. É um medo saudável. Lança-te daqui para baixo, que eu darei ordem aos seus anjos para o livrar. Jesus ficou com medo de pular? Não. Ele falou, não, eu sei que se eu pular, eu vou me estabacar lá embaixo. Isso não é medo, isso é uma coisa saudável. E o instinto que nós temos de proteção da vida. Ah, eu tenho medo, né? Esses dias o Josefinho caiu da cama, eu tenho medo de deixar a criança sozinha, né? Tenho medo, mas não é um medo, não, é um medo de cuidado. É um medo que eu sei que se acontecer alguma coisa pode vir um dano maior. Eu tenho medo de que meus filhos chegando tarde essa hora, vindo do trabalho, estou com medo, é tanto assalto na rua. Entendeu? Mas você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que controlar o medo. Você vai vigiar, você vai andar com prudência.
com discernimento. Você não vai se envolver, eu tenho medo de fazer esse negócio. Eu vi dizer que está me dando tanto rolo, estou com medo de comprar isso, estou com medo de comprar isso. Amém. É prudência, é um sentimento que te protege. Mas você precisa entender que se esse medo te paralisa, se esse medo se torna uma fobia, aí a doença tem que ser tratada. Aí eu não ando de elevador porque tenho medo daquele cair. É fobia. Precisa tratar. Você não vê elevador caindo toda hora por aí. Aí eu não ando de avião, tenho medo de andar de avião. Meu Deus, nunca mais vou ver minha mãe porque ela se mudou, só dá para ir de avião. Eu tenho medo. Gente, quantos aviões caem por dia? É muito mais ônibus batendo do que avião caindo. Você precisa vencer esse medo. Entra nesse avião e vai lá ver sua mãe. Entra nesse avião e vai lá trabalhar de aeromoça, né? Você tem que vencer o medo, porque o medo vai fechar portas para você. E se você vive dirigido pelo medo, você está sendo sabotado. O que dirige a sua vida? Muitos são dirigidos pelo materialismo. Deixa eu correr. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O que é o materialismo? Muitos, o seu desejo, querido, sabe, de adquirir se torna o único objetivo da vida. Tem pessoas que só pensam em coisas. Ah, se eu não tiver, eu não sou feliz. Porque fulano tem, lembra do versículo do ciúme? O ciúme está muito ligado ao materialismo. Porque às vezes você tem o que você não pode. Quando você compra uma coisa que você não consegue pagar, porque você não podia comprar. Então você não deveria se envolver nesse negócio, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, né, aquele que se alista, né, não, o soldado que se alista não se embaraça com os negócios dessa vida. Então, se você se envolve num negócio que você não pode honrar o compromisso, talvez porque você está com um sentimento de materialismo, você está querendo adquirir o que você não pode ter. Isso é perigoso, porque você está sendo materialista. O seu desejo de adquirir se torna, sabe, o seu objetivo. Você não precisa, comprou uma coisa que não usa, tá viu? Tem irmã que é igual que é centopeia. Tem 2 pés, né, mas tem sapato para 50 pés. Gente, é materialismo. Gastam dinheiro com bolsa. Eu gosto de pegar, vou pegar no pé dos irmãos também. Sabe? Materialismo. Compra coisa que não usa, roupa demais, o guarda-roupa não tem como botar as coisas. Ah, mas tem que ter. Eu fui no shopping, tem que comprar, volto cheio de bolsa. Vai ter coisa que nunca vai usar. Não é saudável, gente, isso é doença. Sabe? A Bíblia fala não gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Você precisa, né? A Mary sempre fala, quando ela vem falar comigo, ai amor, quero comprar, não sei o que. Aí eu faço aquela pergunta mágica, né? Você precisa? É necessário? Aí ela fala assim, então depois eu compro, né? Não sei, você que sabe. Você tem que saber se você realmente precisa daquilo. Se aquilo ali realmente é uma prioridade, é uma necessidade. Se não for, deixa para lá. Vai gastar com coisas que você não precisa, só porque mas fulana comprou, tu viu? Fulano comprou. Agora a moda da panela, né? A tal da air fry. A panela de arroz, panela de feijão, panela de pipoca. Antigamente fazia tudo numa panela só, agora tem que ter uma panela para cada coisa. Aí comprou. Marido se esforçou, uma luta tremenda, comprou. Está lá na prateleira, está na caixa ainda, usou uma vez. Materialismo. A sua vida está sendo guiada por coisas, porque parece que se você não ter, se eu não tiver a panela, parece que você é menos importante que a vizinha que tem panela. Ah, fulano, eu comprei aquela panela. Tem que comprar também, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para comprar? Aí fica aquela perturbação na cabeça do marido, né? Enquanto o marido não compra aquela tal bendita da chaleira que esquenta a água. Tem uma chaleira que esquenta a água. Ela não quer esquentar mais a água no gás, agora ela quer ligar a chaleira na tomada para esquentar a água para fazer o café. E meu Deus do céu. Então, às vezes, cara,
É assim que acontece. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errado de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Mas é tudo um pensamento errado, pensamento falso. Você não precisa ter para ser, sabe? Fuja do materialismo. Posses somente trazem facilidade temporária. Uma vez que você comprou um carro, né? Às vezes o homem é assim, é o carro, né? Tudo pelo carro. É uma gastação, carro gasta dinheiro, né, gente? Eu já gastei tanto dinheiro com carro. Mulher reclama, gasta mais dinheiro com carro que a mulher, né? Para a mulher nunca pode nada, mas vira e mexe, tem uma peça que comprou o carro que nunca vai usar. Nunca coloca, mas a peça está lá. Mas tem que... Ele leva o carro para lavar toda semana, é uma luta tremenda. Sabe, querido, a coisa material, esquece que as pessoas são mais importantes que as coisas. Sabe, se o seu valor não é determinado pelas suas posses, e Deus deixa bem claro isso, que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Os verdadeiros tesouros, as verdadeiras riquezas estão escondidas em Cristo. Mas às vezes a gente, né, os nossos olhinhos brilham quando vê algo que... Fulana! Eu me lembro, teve uma época, né, foi complicado. A minha esposa assistia aquela TV Shop, como é que é? Shoptime na televisão o dia todo. Polishop. Meu irmão, comprava tanta coisa naquele Polishop. Mas graças a Deus libertou ela. Eu nunca mais vi um Polishop, né? Agora é Shopee. Esse negócio. Então, querido, você não precisa ter para dizer que você é feliz, para que seu casamento seja bom, para que sua casa seja boa, para que você seja realizada. Você não precisa. Tem muita coisa que te trouxe mais perturbação para ter. Aí quando você tem, aquilo passou alguns dias, passou alguma semana, fica lá no canto, o carro já começa a ficar sem graça, a panela está sem graça, sabe? Aí você começa a querer outras coisas, fica caçando lançamento, novidade, porque as pessoas têm a ilusão. A vida ela é dirigida pelo materialismo. Se eu não tiver, se eu não comprar, se eu não trocar o carro, se eu não trocar o celular, se eu não trocar a panela, se eu não trocar o fogão, se eu não trocar a geladeira, se eu não colocar o sofá, todo ano tem que trocar. Meu Deus do céu, para de trocar. Você está sendo a sua vida dirigida pelo materialismo. Toma cuidado. O que pode dirigir a sua vida? Para a gente terminar. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Vamos lembrar? Muitos são dirigidos pela culpa. Muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos pelo rancor e mágoa, pelo medo e pelo má. E por último, pela necessidade de aprovação. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Permitem, sabe, queridos, que as expectativas dos pais, dos esposos, dos filhos, dos professores, dos amigos controlem a sua vida. Você não vive mais pelas suas convicções, você vive pelo que as pessoas falam. Então você é controlado pelo palpite do filho, ou pelo palpite do pai, ou pelo palpite do professor, ou pelo palpite do amigo. Vai, fulano. Ah, não, meu professor falou um negócio aí. Ah, não, minha amiga falou. Ah, não, minha mãe falou. Ah, não, meu pai falou. Não tem convicção. Ah, não, meu filho disse, minha filha. Irmãos, muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Tá, viu? A Bíblia fala assim: deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e serão. Vai tomar conta da sua vida. Deixa a vida do teu pai para lá, deixa a vida da tua mãe para lá, deixa a vida dos teus filhos para lá. Já são adultos, vacinados, cada um toma conta da sua vida. Para um de querer ficar controlando o outro. O que está acontecendo aqui? Nós não podemos controlar as pessoas. A gente trabalha com discipulado. Eu sempre falo isso com os discipuladores.
Não manipule ninguém, não controle a vida de ninguém, ensina o que Deus ensinou. As pessoas precisam tomar as suas decisões, tomar as suas rédeas da vida. Elas não podem ser manipuladas. Você não precisa de aprovação de ninguém, você precisa de aprovação de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você precisa da aprovação de Deus. Não precisa da aprovação do pastor, aprovação do pai, aprovação da mãe, aprovação do... Precisa que Deus olhe para você e fale: varão valoroso, servo fiel, mulher de Deus, temente, reto, justo. Se você for aprovado por Deus e alguém te reprovar, você agora vai ser infeliz porque não consegui, sabe? Fulano ficou insatisfeito comigo, minha vida não presta mais. Você fez o que é certo? Você tem a consciência limpa de que você está sendo guiado por Deus? Alguém vai ficar insatisfeito, querido. Você tem que fazer o que é certo, sem ficar, porque tem gente, que vive a vida querendo ser aprovado pelos outros, aí tenta agradar todo mundo, é a maior tragédia. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros possam pensar dele. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdida nela. Não tem opinião própria, segue a multidão, está mais perdido do que segue em tiroteio. Está lá no meio do povo, mas não sabe nem o que está fazendo ali. Por que você está aqui? Sei lá, está todo mundo aqui, eu estou aqui também. Aí nego grita: pega lá, não, sai todo mundo correndo, ele corre mesmo. Por que você está correndo? Sei lá, está todo mundo correndo, eu vou correr também. Ei, para com isso, de seguir a multidão. Tem que, sabe, querido? Não, mas se eu não fizer, está todo mundo fazendo, se eu não fizer, o que vão falar de mim? Ué, então quer dizer que se todo mundo se jogar debaixo do teto, vai se jogar também? Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Bota isso no seu coração. O sucesso é difícil, mas o fracasso é certo. Se você tentar agradar todo mundo, com certeza você vai se fracassar. Tentar ser aprovado por todo mundo, não dá, gente. Mateus 6, verso 24, parte A diz: ninguém pode servir a Deus senhores. Ou você agrada a um e aborrece o outro. No reino de Deus é assim. Você vai ter que tomar decisões na sua vida que vai agradar uns e vai aborrecer o outro. Isso tem a ver com a cruz, isso tem a ver com, sabe, a santidade, isso tem a ver, vai envolver uma série de coisas na sua vida que, se você tentar agradar todo mundo, você não vai conseguir agradar a Deus. Tentar agradar todo mundo não agrada a Deus, porque a multidão, com certeza, a voz do povo não é a voz de Deus. Estão dizendo por aí, mas não é. Conclusão: essa série de mensagens mostrará como é importante, sabe, ter uma vida dirigida por propósito, uma vida guiada por Deus, né? Controlada, direcionada pelos propósitos de Deus. Nós ainda não entramos no assunto da matéria, né? Conhecer os propósitos de Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Para a sua vida, faz com que a sua vida tenha sentido, faz com que a sua vida seja simplificada, faz com que a sua vida seja direcionada, estimulada e o prepara para a eternidade. Sabe, queridos, tem gente que a vida não tem sentido. Por que muitos desistem da vida? Porque não faz sentido. Que sentido tem de viver? Não tem as rédeas da vida, vive em função dos outros, é controlado pelo medo, é controlado pela culpa, sabe, é controlado, sabe, pela raiva, Que sentido tem uma vida dessa? É muito chato. Como falou aquele comentário do início, é como um vira-lata, um cão que fica para lá e para cá, não tem propósito, não sabe para onde vai, aonde der tá bom. Você encontra pessoas aí perambulando pela rua,
E tu fala, ih, rapaz, quem vai ser da sua vida? Sei lá, cara. Sei lá. Desgostoso, perturbado, medroso, culpado, porque não tem, a vida não faz sentido. Não tem sentido viver. A pessoa medrosa, rancorosa, vive materialista. Uma hora ele bota a cabeça no travesseiro e fala, puta, a vida não tem graça. Acordo de manhã, não tenho o que fazer, é sempre a mesma coisa. Faço, mas nunca estou satisfeito. Simplifica a vida, porque você vai saber filtrar a sua vida. A vida é muito complicada. Quando você não tem propósito, a nossa vida é complicada. Agora, quando você sabe quem você é, para que você vive, você vai direto ao ponto. Fulano, vamos fazer isso? Não posso. Porque você sabe para que você vive. Então você sabe o que pode e o que não pode. É fácil. A vida fica simplificada. Você toma uma decisão rápido. Porque alguém vai mandar você fazer uma coisa e fala, não posso. Porque você sabe o que você pode, o que você não pode. Você sabe qual é o propósito da sua vida. Você sabe onde você pode ir, onde você não pode ir. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Direciona a sua vida. Porque você vai saber filtrar melhor. O que eu vou fazer hoje? Já sei o que eu vou fazer hoje. Esse aqui que eu tenho que fazer. Esse é o meu propósito, é para isso que eu nasci, é para isso que eu fui chamado. Então fica fácil. As pessoas não te arrastam facilmente. Muitas pessoas que não conhecem o propósito da sua vida são arrastadas. Fulano, vamos lá. Vamos lá. Ela fala assim, não posso ir porque eu tenho que fazer isso. Então a nossa vida, quando tem propósito, ela é direcionada. Você determina, você já sabe o que você tem que fazer, tem uma agenda na vida. Então você não vai fazer outra coisa, porque aquele é o seu propósito de vida. Estimula a sua vida. É muito legal viver. Porque você sabe, né? Você está animado. Você sabe o que você vai fazer. Você vai acordar para fazer isso, fazer aquilo. Você está vivendo com propósito. A pessoa que não tem propósito é desanimada. Um cansaço terrível. Para terminar, coloca aí, me ajuda aí. O prepara para a eternidade. Você não tem medo da eternidade. Você sabe para onde você vai quando essa vida acabar. Você está preparado. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesse momento. Dobre a sua cabeça. Feche os seus olhos. E fale com o Senhor. O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? O medo? A culpa? A raiva? O rancor? O materialismo? A necessidade de aprovação? Peça ao Senhor nesse momento que te cure, que te sare, que te liberte. Porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, nós estamos na Tua presença nesse tempo, ó Deus, aprendendo a Tua palavra. Porque nós queremos viver com um propósito. Nós não queremos ser guiados, direcionados como o mundo, que anda de um lado para o outro, como alguém que não tem fé, como alguém que não tem esperança, como alguém que não sabe por que foi criado, por que está aqui. Nós queremos que o Senhor nos revele nesse tempo por que o Senhor nos trouxe nesse mundo. E queremos confiar que o Senhor sabe o que está fazendo. Nesse momento nós queremos deixar o medo. Se tem alguma coisa, ó Pai, que tem prendido teu filho, a tua filha no medo, que o Senhor possa tirar esse sentimento, porque a tua palavra diz que o amor lança fora o medo. Nós não seremos perfeitos no amor se continuarmos com medo. Que o Senhor possa nos dar um espírito de ousadia, um espírito de força, de coragem, de poder. O Senhor nos prometeu. Senhor, se tem alguém que tem a vida dirigida pela culpa, que não consegue perdoar os seus erros do passado, Pai, que o Senhor venha passar o sangue de Jesus, como diz a tua palavra, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado.
Senhor, traga paz ao coração do teu filho, da tua filha, que já confessou os seus erros, mas que o diabo insiste de acusá-los, que o seu filho possa vencer a tentação, que a tua filha possa vencer, Senhor, esse sentimento de culpa, que não deixe andar, porque tudo que vai fazer se lembra dos seus erros e não consegue se desvencilhar, mas o Senhor lançou os nossos pecados, cancelou a nossa dívida, o Senhor perdoou a nossa multidão de pecados, que o Senhor confirme no coração dos teus filhos o perdão de todas as transgressões. Lava-nos, purifica, que o diabo não venha acusá-los, para que eles não fiquem paralisados pelos seus erros, pelas suas culpas. Senhor, que o Senhor livra também, ó Pai querido, aqueles que estão com o coração rancoroso, que não conseguem perdoar, que não conseguem, Senhor, andar, se libertar, porque vivem em função da raiva, em função do rancor, do mal que alguém um dia o fez. Senhor, se tem algum coração ferido nessa noite, ó Pai, eu te peço que o Senhor cure esse coração, que o teu filho, que a tua filha possa liberar perdão, que o Senhor perdoe, ó Pai, porque a tua palavra diz que se nós não perdoarmos aquele que nos ofenderam, nós não seremos perdoados pelo Senhor. Senhor, e essa falta de perdão tem impedido a tua filha, tem impedido o teu filho de andar livremente, porque está preso. A pessoa já esqueceu, mas ele não consegue esquecer, está sempre sentindo raiva, está sempre se lembrando do dano. Senhor, em nome de Jesus, traga paz, cura, meu Deus, esse coração que não consegue perdoar, em nome de Jesus, ó Pai, que os teus filhos encontrem o perdão e decidam perdoar aqueles que os ofenderam. Que o Senhor possa acabar com essa arapuca que o diabo fez, que o Senhor possa cortar esse laço que está prendendo os teus filhos no ódio, Pai, que dessa seta maligna que feriu o coração dos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, livra, para que eles não sintam mais a dor da mágoa, para que não sintam mais a dor, Senhor, do prejuízo. Senhor, se tem alguém que é materialista, meu Senhor, que os teus filhos possam se libertar desse mal e que possam depositar as verdadeiras riquezas na tua glória. Senhor, nós temos necessidade de muitas coisas nessa vida, mas que o Senhor nos ensine a filtrar, nos ensina a ter uma vida modesta, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com aquilo que o Senhor nos deu, e que nós possamos, Senhor, honrar os nossos compromissos e não se embaraçar com os negócios dessa vida, que não tenhamos ambição, que não tenhamos inveja das coisas que o ímpio conquista, das coisas que as pessoas conquistam. Se o Senhor nos der, nós nos alegraremos, mas se o Senhor não nos der, nós nos contentaremos com o que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos dê paz para viver num mundo tão consumista, mas que possamos encontrar equilíbrio, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, ó Pai, nos enchendo da sabedoria do alto, nos enchendo da tua palavra, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia.